Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz, os gráficos, principalmente utilizando o R, Nosso objetivo é aprender como fazer gráficos no R. E aí, aproveitando esse material da disciplina de estatística, onde eu falo sobre tabelas de distribuição de frequência, eu vou aproveitar esses valores, esses registros, que são aqueles valores que exemplifiquei sobre as idades de determinados alunos, idades hipotéticas de um aluno de uma turma hipotética também. Então, os valores registrados, na ordem em que eu fui consultando cada um desses alunos, é 18, 35, 24, 20, 20, 27, 19, 22, 25, 19, 21, 20, 18, 20 e 26. E aí a gente viu, que para a tabela de distribuição de frequência, já que trata-se de uma variável quantitativa, e por considerar que o tempo, levando ao pé da letra, a idade é uma variável quantitativa contínua, eu vou fazer aquele procedimento de calcular o número de classes, que aí a partir do número de classes eu vou estabelecer faixas, para que depois eu possa fazer a descrição da distribuição de frequência por classe, Então, como o número de observações é 15, ou seja, n é igual a 15, e a amplitude é 17, que é a distância da idade maior para a idade menor, que é 35 menos 18, eu vou ter então aí a questão do número de categorias sendo o inteiro mais próximo da raiz de n, ou seja, o inteiro mais próximo da raiz de 15, que é 3,87, e aí o inteiro mais próximo então seria 4, E a amplitude das classes, que no caso é a amplitude da amostra completa, dividida igualitariamente para cada classe, para que todas as classes abranjam valores equidistantes. Então, nesse caso, como a amplitude da amostra é 17, e eu tenho aí o número de classes é igual a 4, então para conseguir obter esse valor de incremento, e tornar igualitário para todas as classes, eu divido 17 por 4, que vai dar 4,25. Então, o primeiro intervalo eu vou ter a menor idade mais 4,25, que dá 22,25. Depois eu vou ter aí uma situação que a próxima classe vai ser onde terminou a primeira, 22,25 mais 4,25, que dá 26,5, e assim sucessivamente, Se eu for contar quantos dessas observações se enquadram dentro desse intervalo, vocês vão contar 10 aí, À medida que dentro desse segundo intervalo, de 22,25 até 26,5, eu vou ter 3 registros e assim sucessivamente, Por coincidência, a gente teve aqui uma situação em que as classes elas ficaram com frequências ordenadas, Poderia não ter sido. Então, se fosse para mim calcular a Modic-Zumber, por exemplo, por ser a mais frequente, ou seja, a classe modal, a primeira classe, então a diferença da classe modal para a classe anterior seria 0, já que não existe classe anterior, Então, o que é que eu vou fazer, Eu vou pegar esses valores aqui, 18 até 26, vou dar um Ctrl C. E aí eu vou plotar o gráfico de barras, Lembrando que em um gráfico de barras, cada barra vai expressar visualmente, ou seja, por forma de um desenho de uma barra, a frequência da respectiva classe, Então, como essa classe aqui é a mais frequente, ou seja, ela tem n igual a 10, que seria o número de observações dessa classe, então a barra correspondente a essa classe vai ser maior do que as demais. Então, eu vou mudar aqui a tela para o R, e vou mostrar para vocês como é que funciona. Bom, já aqui no R, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, A câmera eu estou deixando em cima com o meu rosto devido à questão da visualização do que é importante aqui, tanto na apresentação quanto no R, Aqui no R eu vou ter o meu espaço para digitar os códigos,
que é a área de digitação do código. Aqui eu vou ter o console, onde eu vou ter os resultados exibidos e eu posso atribuir comandos de forma independente do que foi digitado no código. Eu vou ter aqui o ambiente, né? Que no caso esse environment, ele é onde ficam guardadas e listadas as variáveis. E aqui eu vou ter uma área que seria a área de plotagem, né? Onde vai aparecer o gráfico. Então eu vou chamar essa variável, né, de idades. E aí idades recebe, né, o conjunto de valores que é o que eu trouxe lá, através de um Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, agora que se eu clicar Ctrl Enter, ele já mostra que idades é um vetor, né, de tamanho 15 com os valores em si. E aí eu vou fazer o histograma, né? O histograma de quem? Eu vou fazer o histograma dessa variável idades, né? E aí quando eu aperto Ctrl Enter, automaticamente ele já calcula a quantidade de classes e aí ele já faz tudo, né? No caso, ele já distribui as suas próprias classes aqui e já faz a representação de acordo com o que tem de valor nessa amostra, né, que se enquadra em cada classe. Tem como fazer algumas coisas para modificar o gráfico em si, né, por exemplo, mas aí é coisas que vocês vão aprender com o tempo. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, né, cor. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, vermelho, né? E aí, né, eu não vou me deter sobre explicar os gráficos em si, né, o que é mais informações aprofundadas sobre os gráficos, porque já tem muitas videoaulas que fazem isso e, né, eu acho que eu poderia disponibilizar para vocês esse material separadamente, né? Por exemplo, ó, tem aulas aí do grande professor Paulo, né, estatístico, que ele tem uma série de vídeos no nosso grupo de pesquisa, o Mesor, que eu posso estar compartilhando com vocês e aí vocês complementam esse tipo de conhecimento, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora, né, uma coisa bem interessante que o R tem, que é a questão dele ter algumas variáveis como exemplo, né, que a gente chama de datasets. Então eu poderia fazer aqui, esquecer, né, esse histograma, esse conjunto de idades, e ao invés disso utilizar um conjunto de idades do próprio R. Aliás, conjunto de idades não, uma série, né, do próprio R. Que no caso aqui ele tem a ver com provavelmente dados relativos à questão de carros, né? E aí ele vai plotar. Certo? Então, existem alguns datasets, você pode até pesquisar aí sobre datasets do R, né? Datasets padrões do R, que ele vai lhe dar diversas amostras de assuntos diversos, e aí você pode treinar, né, essas gerações de gráficos a partir desses dados que o próprio R fornece. Tá? Então vamos agora para o segundo tipo de gráfico. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora, né, como fazer um gráfico de pontos, né, que aí seria um gráfico que ele vai marcar em um eixo X e Y, né, os valores correspondentes da minha série, né? Então eu vou aproveitar esse mesmo anterior aqui, né, o conjunto de idades, e aí o eixo Y vai ser as idades propriamente ditas, né, enquanto que o eixo X ele vai ser o índice de cada idade dessa, né? Então eu vou colocar aqui plot e aí eu coloco idades. Então ele vai marcar um ponto, né, na localização de idades, né, você vê aqui, ó, idades, o eixo Y, né, que representa cada idade. E aqui no eixo X seria o index, né, que seria o índice, a observação 1, a observação 2, a 3, a 4 e assim sucessivamente. Eu posso, a título de exemplo, né, trocar o tipo. Então eu posso trocar o tipo por um gráfico de linha, né? Então ele vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de simplesmente marcar os pontos, ele vai interligar esses pontos por meio de linhas, né, de segmentos e reta. Tá? Então, percebe que tanto o histograma quanto o gráfico de pontos, né, ou de linha,
que aí eu vou usar o mesmo comando plot, eles são direcionados de forma geral a variáveis quantitativas, tanto contínuas quanto discretas, tá? Então, eles têm em ambos a mesma capacidade aí de fazer a aplicação desse tipo de gráfico para esses tipos de dados em questão, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês outro tipo de gráfico. Agora que eu mostrei para vocês aqui já alguns gráficos úteis, né? Por exemplo, para, vamos colocar assim, variáveis quantitativas, eu vou mostrar agora para vocês, né, um gráfico de barras, que é muito semelhante ao histograma, só que o gráfico de barras ele é muito útil para variáveis qualitativas, né? E aí, aproveitando os datasets do R, né, eu vou armazenar na variável conts aqui, que seria um exemplo padrão, né? Esse nome aqui poderia ser qualquer nome do usuário, você escolhe, né? Aí eu vou mostrar dentro dessa variável os valores desse dataset, tá? Certo? Então você pode até verificar aqui, ó, que eu tenho uma tabela conts, né? Eu poderia executar só essa tabela aqui, você vai ver que ele tem linhas e colunas, né? Onde eu vou ter alguns registros. Dentro desses registros, né, eu vou fazer o gráfico de barras, onde eu vou ter aqui, né, as linhas, no caso, né, como a primeira linha, na verdade, como o índice, né? No caso aqui seria a classe específica, que seria o número de engrenagens. Então, na primeira classe, né, que são números de engrenagens, eu poderia ter aqui, né, uma situação onde eu tivesse uma qualidade, como por exemplo, pequeno, médio e grande, e assim sucessivamente, né? Aqui o número não necessariamente ele significa um valor da série quantitativa, né? Mas uma determinada classe. A classe em que tem 3 engrenagens, a classe que tem 4 engrenagens, a classe que tem 5 engrenagens. Poderia ser a quantidade de pessoas do sexo feminino, poderia ser a quantidade de pessoas do sexo masculino, tá? Então, é interessante eu falar para vocês que, em alguns casos, não se deve inverter a ordem, né, dessas variáveis aí, né? Principalmente quando essa sequência que foi expressa pelo gráfico, ela trouxer, né, nas suas características informações que a ordem original, ou seja, mesmo que não esteja ordenado, seja importante. Agora, se você quer fazer um gráfico do tipo Pareto, né, que aí você vai estabelecer uma ordem de ocorrência de uma determinada situação, para que você tenha consciência de quais são as causas mais recorrentes em um determinado problema, aí você pode usar pacotes específicos que, além de fazer a questão da plotagem dos gráficos, né, você pode também automaticamente fazer a ordenação. Isso é possível por meio de pacotes específicos, como por exemplo o QCC, o Quality Control Charts, né, que seria cartas de controle da qualidade, né? Então, a título de exemplo, né, como eu falei para vocês, eu vou colocar aqui, né, a chamada da função QCC da biblioteca, na verdade, né, library, e aí depois de chamar da função QCC, para poder funcionar a função Pareto Chart, né, que eu vou poder de fato utilizar o comando em si, né? Como exemplo, eu coloquei aqui um conjunto relativos a defeitos, já que Pareto, o gráfico de Pareto é muito calcado na questão de controle da qualidade, né? Onde eu verifico, por exemplo, qual a causa mais recorrente de defeitos, de erros, né? De forma ordenada, Pareto ele é objetivo, é propício para Pareto que seja feito de forma ordenada, para que eu tenha a visão na ordem de quais são as causas mais recorrentes. E aí eu possa tomar uma decisão de uma forma mais concisa, né? Como por exemplo, atacar as causas que são mais recorrentes primeiro. Só que se eu for fazer aqui um bar plot simples, né? Vocês vão ver que ele vai gerar um gráfico de barras
é desordenado. E lembra, para determinadas situações, como por exemplo para variáveis qualitativas, como o sexo, por exemplo, não há necessidade de eu fazer essa ordenação porque não existe uma ordem, uma variável qualitativa nominal, né? Não se diz assim, primeiro homem, depois mulher. Então a ordem que for registrado, forem feitos os registros e que assim o gráfico expressar não deve haver alteração, né? Nesse caso aqui de Pareto, sim. Então nesse caso o gráfico aqui ele não representa em si o que Pareto coloca, né? Então eu vou rodar a biblioteca QCC, certo? Ele está reclamando aqui que não tem, eu vou instalar aqui então. Então é até interessante que vocês vejam o processo de instalação, né? Ele está instalando, né? Enquanto tiver aqui vermelhinho, ele vai estar instalando. E assim que ele sinalizar que já está instalado, eu consigo utilizar. Normalmente a biblioteca QCC. Normalmente demora um tempo mesmo, né? Eu achava até que já estava instalado, mas eu lembro que realmente eu reinstalei o R no meu computador, né? Para fazer o uso do Iramutec, né? Então eu não reinstalei as bibliotecas, faço isso agora. Pronto, agora que eu já instalei aqui, né, eu vou executar a biblioteca QCC, certo? Ele rodou aqui, ó, aparece esse símbolozinho. A lista de defeitos já está armazenada, né? Se eu for criar um bar plot, vocês já viram que ele cria de forma desordenada. Aqui eu vou criar os labels para o gráfico, né? E agora eu vou criar aqui o gráfico propriamente dito de Pareto. É interessante que esse gráfico ele vai me mostrar, né, uma situação em que ele tem um gráfico já ordenado, né, e com as frequências acumuladas que são os que estão representados nos pontos. Então esse aqui é a frequência desse, esse aqui é a frequência desse mais esse e assim sucessivamente, né? Então você pode inclusive exportar aqui a imagem, né, ou imagem mesmo em PDF, e você pode ainda também manipular a cor, né? É interessante porque o gráfico de Pareto ele já acrescenta a linha de frequência acumulada, né? Então nesse caso aqui, eu vou colocar um exemplo aqui em que eu altero a paleta de cores, né, do meu gráfico, e aí eu vou ter uma representação diferente. Certo? Então, deixa eu só trocar aqui, que aqui é defeitos, né? Pronto. Lembrando, pessoal, que em gráficos a cor não é tão importante, porque pode-se ocorrer aquela situação em que você tem um daltônico que não consegue distinguir a cor, né? Então, a informação mais importante é o tamanho, as dimensões, as posições e etc, né? E aí é o primeiro gráfico, tanto de barras, tanto aplicado para variáveis qualitativas de forma genérica, né, em situações que você não pode ordenar. E aqui é um gráfico de barras específico que a gente chama de Pareto, que normalmente ele é representado junto com um gráfico de linha, né, de pontos, tá? Então você vê que cada número desse aqui, na verdade, representa a frequência de ocorrência de um determinado tipo de defeito. Então, por exemplo, código de preço, né? Código do fornecedor, né? E aí vai. Todas essas são, na verdade, qualidades, e esses números representam frequências de ocorrência dessas qualidades em si, que no caso aqui são defeitos, né? Tá? Aproveitando agora esse mesmo conjunto de dados, eu vou fazer aqui, né, a exclusão do bar plot. Vou excluir o gráfico de Pareto, né? Posso até tirar aqui a biblioteca, já que o próximo gráfico não é referente a essa biblioteca, que é o gráfico de pizza, né? Então eu vou fazer um gráfico de pizza que faz essas representações aqui, né? Só que no formato de frações, né, de pizza. Então nesse caso eu vou usar
o comando py, né? E esse comando py eu vou aplicar aqui em defeitos, né? Certo? Então eu vou acrescentar também, né, os labels, no caso que são as etiquetas. Então lbs, né? Então, na verdade lbs não, labels é o atributo, né? Os labels serão os nomes dos defeitos, né? Então eu vou colocar aqui como labels os nomes dos defeitos. Pronto. E agora, né, eu vou colocar aqui talvez um título, né, onde eu diga que aqui é a representação, né, por exemplo, de gráfico de pizza para tipos de defeitos. Então você vê aí, né, mais um tipo de gráfico de pizza que é direcionado a variáveis qualitativas. Aqui ele não aceitou porque, como é um texto, né, eu tenho que colocar entre aspas. Tá? Então eu gero aqui um gráfico de pizza para os tipos de defeitos, né? Lembra que cada fatia dessa, né, tem um tamanho proporcional à frequência de cada classe dessas aqui, né? Então eu tenho 5 classes, cada classe tem uma frequência, né? 80, 27, 66, 94, 33, obviamente um é maior que o outro, e aí a fatia da pizza referente a cada frequência dessa é proporcional, né? Então, quanto maior a frequência, o price code, né, que seria o código do preço, né? 80. Então, ela é a segunda maior fatia porque 94 aqui, né, seria contact number, seria o número de contato, né? É bem mais frequente aqui, ó, 14 pontos mais frequentes. Então, a fatia referente a contact number é maior do que a fatia referente a price code. Então tá aí, pessoal, né? Estão representados os principais tipos de gráficos que você pode fazer no R. Ok? Até logo!